Olá, sejam todos bem-vindos. Ficamos felizes em tê-los aqui conosco mais uma vez. Dá uma olhada no que a gente preparou para o programa de hoje. Mastite causa prejuízos na produção de leite, mas pode ser controlada. A importância da China para o crescimento da economia brasileira. Arroz melhorado e bom manejo ajudam a aumentar a produção e reduzir os custos. A história de amor pela terra de Cíntia Neves, que conquistou seu espaço no agronegócio. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Não há como produzir leite sem conviver com o prejuízo ocasionado pela mastite. Alguns cuidados e medidas, porém, podem amenizar bastante esse problema. É correto utilizar anti-inflamatórios no tratamento da mastite, principal doença infecciosa que afeta os gados leiteiros do mundo? Para esclarecer o assunto, a Revista Rural conversou com especialistas da área, que contam como deve ser feita a adoção do medicamento. O uso de anti-inflamatórios no tratamento da mastite bovina depende muito do tipo de mastite que o animal apresenta. No caso de mastites clínicas, em que tem uma inflamação muito grande, com um desconforto animal muito grande, com febre, o animal para de comer, os anti-inflamatórios têm uma indicação e têm uma função muito importante para acelerar o processo de recuperação animal e retornar o animal à condição de bem-estar, de conforto. A mastite geralmente era dividida em 3 graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. E aí cada grau é dividido devido a alguns sintomas que a gente tem, né? Então, basicamente, quando a gente tem essa dúvida de uso do anti-inflamatório, ocorre porque muitas vezes acredita-se que o uso de anti-inflamatório no grau 1, por exemplo, não vai ter efeito nenhum, né? Ele não vai melhorar, ele não vai ter um efeito benéfico para o animal. Mas a gente tem diversos trabalhos mostrando que o uso, por exemplo, de Meloxicam em mastite de grau 1 e grau 2, você aumenta a cura bacteriológica da mastite em 16%. Ou seja, você melhora a sua taxa de cura da mastite. No Brasil, o produtor tem o costume de utilizar automaticamente antibióticos, só que sem a identificação do agente patogênico causador da inflamação, o medicamento pode não ser efetivo no rebanho. Existem 2 grandes grupos de bactérias, né, que são divididos em gram-positivos e gram-negativos, e que, dependendo de um desses grupos, que for o causador da mastite, a gente indica o antibiótico ou não. Então, um dos grupos, os gram-negativos, que em geral são germes patógenos do meio ambiente, a gente indica apenas um anti-inflamatório, exceto em casos em que a vaca realmente para de se alimentar e tem febre, aí o antibiótico é utilizado. No caso de patógenos gram-positivos, a indicação é para se usar apenas um anti-inflamatório. Atualmente existem tecnologias que em 24 horas dão ao produtor o resultado microbiológico da doença, e assim ele pode tomar a melhor decisão. Esse conceito de que o antibiótico é mais forte ou o anti-inflamatório, na verdade, são medicamentos que são sinérgicos, né? Eles vão ajudar a controlar essa mastite, eles vão ser utilizados, é um protocolo que você tem que utilizar, mas tem que utilizar da forma correta, né? Porque boa parte, tem dados aí, tem trabalhos mostrando, feitos aqui no Brasil, por exemplo, que em torno quase 50% dos casos que você tem uma mastite e faz a cultura, não tem crescimento bacteriano. Dados estimam que a mastite causa até 15% de perda na produção de leite no país, o que significa 70% dos gastos com a doença. Mas este não é o único problema causado pela enfermidade.
você acaba perdendo a fertilidade, você começa a colocar uma pressão nessa vaca e diminui a longevidade dela também, porque se ela não emprenhou, você não produz leite, não produziu leite, essa vaca você vai colocar ela para descarte. O problema da qualidade do leite no processo de mastite é a mastite, é o agente infeccioso causador da mastite, né? Que traz um problema sério quanto à contagem de células somáticas, que tem reflexos na composição do leite, reflexos negativos na composição do leite. Então, a mastite em si já traz um reflexo negativo que traz prejuízos financeiros para o produtor. Para o produtor evitar maiores dores de cabeça, os cuidados com a prevenção se tornam tão importantes quanto o tipo de medicamento que será utilizado no rebanho. No caso da mastite, a gente tem métodos hoje, né, procedimentos que você faz na fazenda, que pode controlar a mastite, ajudar muito a diminuir os casos de mastite, não digo zerar, porque a gente está trabalhando com uma doença que é importante, com vários agentes causadores, mas que você pode reduzir. O uso de variedades melhoradas e o emprego de um programa de manejo racional criado pela Embrapa vem reduzindo os custos de produção de arroz. A ourizicultura possui alta capacidade de adaptação a diferentes condições de solo e clima, e tem duas maneiras principais de ser praticada. Uma delas é pelo sistema de várzeas, que representa maior volume de produção no Brasil, onde as plantas são irrigadas por inundação controlada. Este sistema é bastante usado no estado do Rio Grande do Sul, que na agricultura tem forte atuação na ourizicultura, tão importante para a região e para o país. Em números gerais, o estado gaúcho é responsável por mais de 70% da produção nacional do arroz. Em outros cultivos a gente já não vê tanto essa participação de empresas públicas. Então é um pouco diferenciado, né, os pacotes tecnológicos. Hoje sabe-se que uma lavoura ela é extremamente cara, né, onerosa. Então a gente trabalha, né, temos uns projetos de trabalhar com uma sustentabilidade e uma rentabilidade econômica mais eficiente. Dessa maneira, a Embrapa possui um projeto de implantação na lavoura denominado de manejo racional da cultura, no qual preconiza-se não utilizar tanto os pacotes tecnológicos justamente para reduzir os custos. A gente prefere produzir 8 toneladas por hectare gastando 6 do que produzir 10 toneladas gastando 9. Nessa última situação me sobraria 1 tonelada de lucro. Na primeira situação me sobram 2 toneladas de rendimento. Então essa é a filosofia, né? Não utilizar tantos inputs, tantas tecnologias embarcadas, para que a gente tenha, né, uma maior rentabilidade da lavoura. Assim, para realizar a evolução desta cultura em solo nacional, as empresas e instituições lançam seus produtos, cultivares e novidades com o objetivo de atender às demandas que vêm do setor. Nós temos 3 cultivares de ciclos bem distintos, né, para dar opção ao produtor. Trata-se da BRS Pampeira, a A701CL, lançada em 2018, e a BRS Pampa CL, destaque da entidade, que possui ciclo precoce, em torno de 118 dias no Rio Grande do Sul, e é a evolução da BRS Pampa convencional. A BRS Pampa convencional, ela já está no mercado desde 2011, e a indústria a utiliza como arroz premium, arroz nobre. Hoje é o arroz que tem de melhor qualidade de grãos, tanto em termos de rendimento de inteiros, em termos de vitricidade, baixa incidência de gesso e na questão culinária também é um arroz que apresenta-se macio e solto após a cocção. Então a indústria hoje ela tem bonificado a BRS Pampa convencional em torno de R$ 4,00 por saco a mais do que os arroz das outras variedades. Então isso demonstra a sua preferência pela indústria e pela dona de casa também. Então nesse sentido nós introgredimos o gene de resistência para que ela pertencesse ao sistema Clearfield para controlar também
as invasoras da lavoura e o arroz vermelho propriamente dito. Para que os produtores tenham mais opções em um leque aberto entre iniciativa privada e órgãos públicos, o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, aposta também em cultivares e dispõe o que há de mais tecnológico em seu portfólio para a ourizicultura. Estamos mostrando o nosso novo material, que é a cultivar IRGA 431CL. Ela é uma cultivar que veio para substituir um pouco as áreas de 424RI, que é uma cultivar plantada em 40% da área do estado, há muito tempo já cultivada. Essa nova opção vem para suprir um problema que há na 424RI. Trata-se da qualidade dos grãos, que acaba penalizando o valor do arroz no mercado. A cultivar IRGA 431 tem excelente qualidade de grãos, já foi avaliada por 9 indústrias e todos nos deram pontos positivos. Então estamos com uma excelente expectativa quanto a essa cultivar, para de repente poder até competir como uma cultivar de grãos premium. A fim de colaborar com os produtores e com os manejos envolvidos na cultura, como fazer rotação com soja e milho, por exemplo, o IRGA tem um papel importante como um órgão público do Rio Grande do Sul. O Instituto visa buscar materiais que utilizem menos fungicidas, para ter menor risco de contaminação dos grãos e assim gerar melhores produtos para o mercado. Temos muitas safras prontas aí com excelente qualidade, lavouras inclusive de 424RI, já prontas para colheita. Nossa expectativa é que tenha uma média de produtividade em torno dos 8.000, como vem sendo todos os anos. Na colheita deste ano, já se observou que houve problemas na implantação da lavoura, além das temperaturas baixas. O mês de janeiro teve bastante nebulosidade e problemas de enchentes na fronteira oeste. Isso acarretará em algumas perdas previstas em até 15% de safra. Isso aí então vai diminuir o volume, né, de colheita do Rio Grande do Sul. Certamente essa diminuição vai ter alguns problemas de estoques, mas pode ser que valorize mais o produto na hora da colheita. Подробности.
Pode ficar aí mesmo, porque o intervalo é bem rapidinho. A gente volta já. Dá orgulho ser produtor rural. Trabalho duro, faça chuva ou faça sol. Tirar da terra tudo o que ela tem de melhor, colocando comida no prato de todo brasileiro. Informação, nosso maior insumo. Revista Rural. Você precisa ler. A China vem se tornando o principal parceiro de negócios do Brasil. Com forte demanda por alimentos, ela tem papel importante na nossa balança, sobretudo no agronegócio. A China tem tido um papel importante desde o início do novo século, um aumento tanto na taxa de crescimento populacional quanto na taxa de urbanização. E isso tem refletido aqui em solos brasileiros, uma vez que o estreitamento nas relações comerciais entre os dois países se mostra cada vez mais ativo. Então, só para a gente ter uma ideia, as exportações brasileiras do agronegócio aí nesse primeiro semestre bateu aí 51,6 bilhões de dólares, né, um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. E a China configurando aí como o principal destino, com 40%, e Hong Kong com mais 2%. Então, realmente, a gente tem aí um desempenho e mostrando eles aí como sendo o nosso principal parceiro dessas exportações agrícolas, do agronegócio como um todo. Hoje temos que encarar um olhar de longo prazo, uma visão estratégica dessa situação, e tendo em vista uma série de questões, uma série de desafios, como o desafio da sustentabilidade, cada vez mais ampla no mundo de hoje, o desafio da competitividade e o desafio da diversificação da nossa pauta exportadora. Essa importância não se dá só pelo fato da demanda externa, uma vez que o Brasil tem por vocação o crescimento e melhor aproveitamento de suas áreas produtivas. Para o setor agro, essa relação bilateral Brasil e China é fundamental. A China vai continuar a ser um grande demandante por alimentos e o Brasil, sem dúvida, um grande produtor e exportador de alimentos para a China e para o mundo como um todo. E o que trouxe o Brasil até aqui foi uma grande revolução em ciência, inovação e tecnologia, feito pelo setor público, como a Embrapa, por exemplo, um grande exemplo, e também pela iniciativa privada. E eu acho que esse é o próximo passo da relação entre Brasil e China, estabelecer relações. Só para lembrar, os Estados Unidos, já há um bom tempo, eles têm praticamente sua área agricultável, né, estabilizada. A Argentina está aumentando, vem aumentando ao longo do tempo, mas nada com essa dimensão continental que nós temos, né? Então, nós tivemos também, aí, como já foi muito bem abordado em diversos fóruns, a questão da conversão das pastagens degradadas em áreas agricultáveis, o nosso incremento de produtividade, né, principalmente no milho, né, a gente está aqui falando só de soja, principalmente como carro-chefe, mas o milho tem apresentado produtividades crescentes, e o milho safrinha, que deixou de ser uma safrinha e passou a ser a segunda e principal safra mais importante do Brasil. Por falar em Estados Unidos, a guerra comercial entre chineses e americanos segue como uma boa oportunidade para o produtor brasileiro, que pode se beneficiar mais das oportunidades mercadológicas. A questão dessa guerra comercial China e Estados Unidos, honestamente, quer dizer, a não ser que haja uma mudança no governo, na diretriz do governo americano, mas a gente lembra que, querendo ou não, os Estados Unidos paulatinamente têm perdido, né, relevância aí no mercado global, né? Então, você tem realmente tido a China com esse forte crescimento, né, em termos até de liquidez, de capital para investir e tudo mais, eles acabam sendo um grande expoente. Essa relação próxima de Brasil e China e cada vez mais cooperativa tende a favorecer o Brasil, a agricultura brasileira, mas também a China e outros países do mundo.
Para não ficar só na dependência deste conflito comercial, segundo o executivo, a diversificação da oferta tem sido importante para que a Ásia busque ainda mais produtos da agricultura e pecuária no Brasil. Não é só soja, milho, a gente está falando de carnes, a gente está falando de laranja, falamos de café, falamos de açúcar. Então, eu diria, nós temos uma pauta relativamente diversificada. Poderia ser ainda mais, quer dizer, a gente tem a parte de frutas, né, de HFs, de uma forma geral, que são cadeias que precisam realmente ter um pouco mais de estruturação para poder ganhar mercado externo. E aí sim, talvez a gente tenha um pouco da percepção de sair um pouco do mundo das commodities e partir para alguma coisa efetivamente de maior valor agregado. Mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus, iniciada em solo chinês, a relação comercial já estabelecida deve se manter firme, gerando até mais oportunidades e lucratividade para a nossa atividade agrícola. Esse ano, o que a gente está vendo em termos de comercialização, a gente vê um quantum de exportação, ou seja, um volume realmente mais elevado e com preços também. Logo no início da pandemia, né, os preços deram uma boa desinflada, eu diria, no mercado internacional como um todo, mas agora eles voltam a recuperar. Dois, eu acho que elementos super importantes aí nessa relação também Brasil-China, né? Temos uma questão do câmbio, nessa desvalorização cambial, querendo ou não, torna os nossos produtos exportados mais baratos no mercado internacional, né, o que isso favorece muito a nossa competitividade. E temos também um problema seríssimo dessa relação desgastada entre China e Estados Unidos, né? Então, com isso daí abre realmente um panorama aí crescente. No quadro O Campo é Delas, você vai conhecer a história de Cíntia Neves, que fez de sua paixão pela terra uma profissão e hoje atua numa importante empresa do setor. Sou Cíntia Urbano Neves, engenheira agrônoma, mestre em ciência do solo e hoje eu trabalho na Yara Fertilizantes como especialista agronômica sênior dentro da área de inteligência de mercado. A minha história no agro começou quando eu tive uma grande inspiração, que foi a minha mãe, cresceu no interior, cresceu ajudando os meus avós na lavoura e eu decidi fazer agronomia. Eu tinha uma grande paixão por diferentes disciplinas durante a escola e tinha essa ligação, mas ainda não tinha despertado em mim a vontade de trabalhar no meio. Quando chegou o momento de decidir qual curso eu faria, o que eu queria para a vida, comecei a entender um pouco mais sobre a área do agro, fui me apaixonando e entrei na agronomia e então pude ver que era um horizonte muito grande, tinham diferentes áreas, as disciplinas que eu gostava na escola estavam contempladas lá. E a produção de alimentos sempre foi algo que tocava em mim e poder trabalhar com sustentabilidade, com produção de alimentos, realmente foi um fator decisivo para eu fazer agronomia. Durante o curso, na minha turma, nós éramos a exceção, porque tinham mais mulheres do que homens, mas não eram como as outras turmas. Nós tínhamos turmas de mulheres que estavam se formando, que era uma turma de 40 alunos e só tinham 4 meninos. Na minha turma, nós éramos em 17 mulheres. Então, começou um pouco diferente ali e nós não sentíamos tanto essa diferença durante a graduação. Mas no mercado de trabalho, que a gente começou a sentir a diferença, o preconceito, as dificuldades hoje encontradas pelas meninas que estão começando no campo. E aí sim eu pude ver que a gente precisava se unir, divulgar mais, trocar experiência e dar voz para as mulheres. O que a gente observa no meio agro é que era um meio muito tomado pelos homens, um meio muito masculino, onde tínhamos o engenheiro agrônomo, o homem, o dono da fazenda. Isso era um pouco difícil quando chegavam as meninas, que muitas vezes elas precisavam se masculinizar para serem aceitas.
E aí, quando você não se masculiniza, você pode passar aquela ideia de fragilidade, de menininha, ou que você é muito nova, ou que você é muito arrumadinha para estar aqui no campo. E acho que o principal é entender que o seu conhecimento, a diferença que você pode fazer na lavoura, independente da roupa que você veste, de como você está. Costumo brincar que eu sou agrônoma de botina quando eu vou para o campo, mas eu também subo no salto quando a gente precisa representar a empresa e nas conferências. Nós não precisamos deixar de ser mulheres para ser agrônomas, para trabalhar no agro. E é muito importante a gente somar esforços e inspirar quem está vindo. Que as novas mulheres que estão entrando nesse meio não precisam passar pelos constrangimentos que a gente passou ou que aquelas que vieram antes de nós tiveram que passar para abrir esse espaço, para ter esse espaço de voz ativa que a gente tem hoje. Eu sinto uma grande transformação no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito especial, onde as mulheres estão sendo mais ouvidas e o jeito mulher de fazer as coisas está sendo valorizado. Então hoje mulheres estão sendo preparadas para assumir esses cargos de liderança, estão sendo preparadas para ocupar posições que antes eram só de homens. Então nós vemos equipes mais diversas que aceitam mais essa pluralidade de pensamentos, de gêneros, de opções. Então tem sido bem legal, bem interessante viver esse momento e poder contribuir para essa transformação de posicionamento da mulher, de encorajamento, onde a mulher adquiriu o seu papel e onde a gente está conseguindo colocar o feminino como destaque nas decisões. A questão do respeito, eu acho que a gente tem conquistado ao longo do tempo e fica feio se você não respeitar. Então acho que isso a gente já está superando essa barreira. E eu vejo com muito bons olhos a questão de ter mulheres em cargos de liderança. Mas equidade de salário ainda é um ponto que a gente precisa tocar um pouco mais na ferida e entender melhor e propiciar que isso seja. Muitas vezes as empresas vão no mercado de trabalho e captam um profissional que tem um cargo de liderança e por isso ele tem um salário mais alto. Enquanto que as mulheres que estão lá no dia a dia, é como se elas se sujeitassem a receber um salário menor para poder ter oportunidade. E para mim a oportunidade é do merecimento, é do conhecimento e do quanto pode impactar no negócio. E isso ainda é um tema que a gente precisa discutir mais, a questão de equidade de salários. De oportunidades eu vejo com bons olhos diferentes elos da cadeia do agro trabalhando para que tenham cada vez mais mulheres. Mas a questão salarial ainda é uma questão a ser melhor desenvolvida, a ser mais debatida e explorada. Os jovens, de maneira geral, eles estão vivendo uma transição onde eles estão cada vez mais ligados nas tendências. Então, essa questão do conhecimento, da informação, de estar presente é uma tendência do jovem, de ter uma informação mais acessível. E o agro ele é destaque no Brasil e no mundo. A minha história de vida, ela teve um impacto muito importante de uma mulher que foi a minha mãe. Então, ela sempre me inspirou. E apesar de ser de segmento de enfermagem, quando eu decidi que eu queria fazer agronomia, minha mãe me apoiou. Então, enquanto mulheres, que a gente possa apoiar as decisões das outras mulheres, seja no agro, seja na área da medicina, seja na área de jornalismo. Eu gostaria de coração de pedir que a gente apoie cada uma nas suas escolhas, que a gente consiga respeitar as diferenças, respeitar as necessidades e que todos ajudamos a construir um mundo cada vez melhor, onde a gente tenha sustentabilidade, mas um mundo onde as pessoas sejam felizes. O programa Revista Rural está terminando. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Combinado? Até lá!